Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo 43 e o versículo 25 fala do resgate de Israel. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Aleluia. Exaltado seja o nome do Cordeiro. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a sua vontade, mas andam segundo a vontade de Deus. Quando se reconhece que um pecador se entrega aos cuidados de Deus, passando a viver conforme os seus desígnios, de acordo com a sua vontade, de acordo com a palavra, entendemos que tudo na sua vida coopera para o seu bem. Entendemos que o Senhor elimina situações da sua vida, daquela pessoa cujo conteúdo da sua caminhada constrange, traz envergonhamento, traz uma situação de vergonha, de tristeza. E quando essa pessoa vem a cometer alguma falha, se for de certa forma inconsciente, né? Uma situação que ele não planejou, as misericórdias do Senhor não se afastarão dele ou dela por conta desses erros cometidos. Mesmo nos seus deslizes, se houver arrependimento, Deus restaura. No entanto, se esta pessoa endurecer sua cerviz para não reconhecer que pecou, terá que passar pelo aval de Deus, e Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Logo, não adianta premeditar contra a vida de um servo do Senhor, pois é o próprio Deus quem o justifica. Nenhuma arma preparada contra alguém que teme a Deus consegue prosperar, por mais que tenha sido a vida pecaminosa. A partir do momento que essa pessoa começa a se render aos pés de Jesus, as suas transgressões, os seus pecados serão perdoados, serão abolidos. Aquilo que era de morte passa a contribuir para uma nova vida, pois tudo se faz novo para aquele que Deus encontra lugar, encontra refúgio, aquele que separa um espaço da sua vida, a sua prioridade, entrona a Deus. É óbvio que isso não vai nos isentar de arcar com algumas das consequências de atos que foram cometidos outrora, ou seja, se matou, vai ter que passar pela cadeia. Se ele fez algo mais claro para a comunidade, vai ser necessário ter as consequências da vida. Mas estamos falando agora de uma novidade de vida. Por exemplo, quando se compra fiado, tem que voltar para pagar. É preciso regularizar as suas pendências para que haja conserto, para que haja compromisso, não é? No caso, uma pessoa, quando era do mundo, fazia coisa. Quando eu era menino, diz a palavra, fazia coisas de menino. Mas agora você conhece a Deus e é necessário que haja arrependimento. Por isso existe a lei da semeadura. Esta reage em todos os âmbitos, na parte espiritual, material, sentimental. O que você plantar, você vai colher. Se errarmos ou se acertarmos, nós somos obrigados a arcar com aqueles resultados. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Por tudo que o homem semear, isso também se fará, como está em Gálatas capítulo 6, versículo 7.
Não há o que possa condenar quem realmente já foi liberto pelo amor de Deus. Nenhuma lâmina forjada no fogo ou arma forjada pelo inimigo consegue cortar alguém que já está revestido pelo fogo do Espírito. Nenhuma corrente de pecado consegue prender a pessoa que já ficou livre das algemas das trevas. Nenhuma lama de Satanás ou charco pode salpiscar a veste de quem já foi purificado pelo sangue de Jesus. Podem dizer o que quiser, armar todos os laços, o Senhor vai lá e os desatam. Mas é necessário que haja arrependimento. Alguém pode até projetar ciladas, o Senhor vai na frente e desfaz, podem até arquitetar planos, o Senhor vai e aniquila todos. Aleluia! Não se preocupe, porque o Senhor está na sua frente. Pode até tentar de várias formas condenarem um justo, articular projetos, criar leis, manipular o poder, o dono da sabedoria, aquele que tudo vê, chega primeiro e anula esse trabalhar do inimigo. As pessoas confundem às vezes as coisas e apontam conscientemente depois que entram numa denominação e pensam que tudo vai se resolver num passe de mágica. Mesmo Deus podendo fazer qualquer coisa, Ele é justo e tem que haver justiça. Ou seja, haverá cobrança, haverá um tratamento, haverá o cuidado, haverá mudança. Mesmo estando na casa de Deus, é necessário passar por situações em sua vida. Não dá para se esconder os erros já cometidos. Destes nunca que se arrependeram com todo o coração, não há como você ser perdoado. É necessário que haja arrependimento de determinada coisa, reconhecimento do erro. No entanto, muitos procuram forjar uma falsa aparência, mostrar um falso credo, mostrar que é melhor do que alguém, mostrar que é mais santo do que os santos dos santos. Começam a pisar em alguém porque fala em mistérios. Se ganhar um cargo, o outro irmão que era amigo dele deixa de ser amigo porque ele agora é superior. Então, esse tipo de gente tem que entender que não adianta estar com a falsa aparência, tentando enganar, se camuflando no meio de uma ovelha de tal forma que será confundido com uma delas. Às vezes é um lobo, às vezes é um malfeitor vestido de ovelha e está ali tentando tirar a paz, a tranquilidade do redil. Mateus capítulo 10 diz assim: portanto não temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. É a palavra do Senhor que diz em Mateus. E quando o Senhor revela, muitos querem fazer-se de vítima, lançar a culpa nos outros ou ainda transferir para Deus seus erros, como se Deus conduzisse alguém a pecar. Ou seja, Deus sabe quem eu sou, que eu não vou aguentar, que eu sou fraco. Olha, não lança a tua responsabilidade do teu pecado sobre Deus. Quando Madalena foi pega em adultério, os homens queriam condená-la pelos seus pecados, Jesus não. O único que tinha autoridade para isso, porque todos ali estavam na mesma condição de pecador. Porém, esses tentavam esconder-se no pecado daquela mulher que havia sido pega num ato de adultério, sacrificando alguém. Só que Deus conhece o intuito do coração do homem, ver mais além. Aleluia. E como insistiram, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra contra ela. João capítulo 8, versículo 7. Ei, Jesus perdoou aquela mulher já condenada pela sociedade. Mandou que ela seguisse em paz, pois estava livre daquela acusação. Mas também a advertiu: não erreis mais. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse: alguém? Cadê os teus acusadores? Ela disse: ninguém, Senhor. Está aqui mais, né? Já foram embora.
E ele disse-lhe: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Ou seja, quem alcança a misericórdia, estava até falando com o obreiro agora há pouco, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Mas tem gente se camuflando ou se resguardando, dizendo: eu sou filho, ele sabe que eu sou pecador, ele sabe que eu não suporto, que eu não tenho força contra esta mulher, contra este pecado, contra este vício. Ei, não queira amputar a Deus, colocar para Deus o teu erro, porque Deus não vai incentivar o pecado. Diga tão somente que é falho, reconheça que é pecador, e aí o Senhor vai fazer coisa grande na tua vida. Como estão essas pessoas que se dizem no Evangelho e continuam nas antigas práticas, cometendo os mesmos erros de antes, e ainda se acha no direito de querer algo de Deus, de querer a misericórdia, de querer a proteção, sem arrependimento, sem mudança, sem confessar? Não adianta. Isaías 43:26 diz: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. O Senhor, ele não muda, ele é fiel e justo em todo o tempo, como ele foi com os profetas, com os sacerdotes, com os apóstolos, com os discípulos. Ele age igualzinho conosco, sem favorecer a ninguém. Não tem esse negócio. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que eu tento não pecar, mas aí eu estou pecando. Ele sabe que eu não sou forte. Não queiras lançar sobre Deus a tua culpa. Aleluia. Cada um colhe de acordo com o que planta. Se nós formos justos, ele nos justificará. E se nós formos infiéis, iremos receber a cobrança de Deus por isso, porque ele é fiel e justo. Ele é amor, mas ele é justiça. Ele guarda, ele protege os justos, aquele que tem como ser guardado. Mas se você plantou discórdia, vai colher discórdia. Se plantou adultério, vai colher adultério. Se plantou roubo, vai colher roubo. Se você plantou guerra, vai colher guerra. Ninguém escapa da justiça de Deus. Ninguém consegue esconder-se da sua visão. Ninguém ele vai deixar impune pelos seus erros. A balança de Deus é justa. E ele antes diz assim, olha lá em Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É assim que eu canto no hino, a última palavra de Deus, porque a pergunta de Deus é essa: operando eu, quem impedirá? Tem gente que quer agir do seu jeito, dá um jeitinho em tudo, como de costume, dá um dinheirinho aqui, começa a encobrir os seus erros. Na linguagem mais popular, alguém passa o pano, alguém dá ali a sua manta de respeito, de sacerdote, e cobre um outro para que seja ali aplacado aquele comentário. Mas ei, é necessário arrependimento das tuas transgressões. É necessário o quebrantamento. Mas aí o eu sou diz: eu mesmo sou o que apaga por amor de mim os teus pecados, e dele não me lembro. Você quer que Deus apague as suas transgressões? Se arrependa. Você quer que Deus purifique a sua vida? Se arrependa. Você quer que Deus transforme a sua história? Reconheça que necessita de arrependimento, de reconhecimento do erro. Eu lembro que o filho pródigo dizia: eu sei que errei, pequei contra os céus perante ti, não sou digno de ser chamado filho teu, me recebe ao menos como empregado. Ele foi ao limite da humilhação, mas ele queria estar de volta à casa do Pai.
Se humilhe no máximo que você puder. Diga: Senhor, eu sei que eu não mereço nada. Eu sei que eu não valho nada. Eu sei que ninguém olha mais nem para mim. Mas eu quero te pedir, meu Pai, agora nesta oração, apaga as minhas transgressões. Apaga os meus pecados. Peça isso agora na autoridade que há no nome de Jesus. Venha, se arrependa. 8133-4347 é você mesmo, desviado, afastado. Você que nunca foi um cristão. Venha.